Conflitos que marcaram o mundo. Guerra do Vietnã, a guerra que derrubou os gigantes. A Guerra do Vietnã foi um dos conflitos mais duradouros, complexos e traumáticos do século XX. Envolvendo diretamente os Estados Unidos e o Vietnã, o embate durou 20 anos, de 1955 a 1975, e deixou cicatrizes profundas tanto no território asiático quanto na sociedade americana. Antecedentes históricos. Antes de se tornar palco da Guerra Fria, o Vietnã era uma colônia francesa. Após a Segunda Guerra Mundial, o movimento nacionalista liderado por Ho Chi Minh iniciou uma campanha pela independência. Isso resultou na Primeira Guerra da Indochina, travada entre as forças coloniais francesas e o Viet-Minh, grupo comunista revolucionário. Em 1954, os franceses foram derrotados na Batalha de Dien Bien Phu, e o país foi dividido em dois pelo Acordo de Genebra. Vietnã do Norte, comunista, liderado por Ho Chi Minh, com apoio da URSS e China. Vietnã do Sul, capitalista, sob influência dos Estados Unidos. A divisão seria temporária, até eleições nacionais em 1956. Mas os Estados Unidos, com medo de uma vitória comunista, impediram as eleições. Isso selou o destino do país. A guerra estava em curso. Escalada do conflito. O Vietcong, uma guerrilha comunista formada no Sul, começou a sabotar o governo pró-ocidente de Saigon. Os Estados Unidos, dentro da lógica da Guerra Fria e da teoria do dominó, o medo de que o comunismo se espalhasse pela Ásia, começaram a enviar assessores militares e recursos ao Vietnã do Sul. Em 1964, após um suposto ataque norte-vietnamita a um navio americano no Golfo de Tonkin, o Congresso dos Estados Unidos autorizou o presidente Lyndon Johnson a usar força militar sem declarar guerra formalmente. Começava então a fase mais brutal da guerra, com a presença de 500 mil de soldados americanos em solo vietnamita até 1969. Como foi lutada essa guerra? O confronto foi brutal e diferente de tudo que os Estados Unidos haviam enfrentado: guerrilha em selvas densas, com túneis, emboscadas e armadilhas. Bombardeios pesados, mais bombas foram lançadas sobre o Vietnã do que durante toda a Segunda Guerra Mundial. Armas químicas, uso intensivo de napalm e agente laranja, que destruíam florestas e envenenavam o solo e as pessoas. Massacres e crimes de guerra. O mais conhecido foi o massacre de My Lai, onde soldados americanos mataram centenas de civis. Os combatentes norte-vietnamitas, embora tecnologicamente inferiores, tinham motivação nacionalista, resistência física e um conhecimento profundo do território. Eles contavam com o apoio da URSS e da China, além de simpatia popular. Números do conflito. A Guerra do Vietnã foi um banho de sangue. Mortos vietnamitas, civis e militares. Estimativas variam entre 2,5 e 3 milhões. Soldados americanos mortos, 58.220. Feridos dos Estados Unidos, mais de 150 mil, muitos com mutilações permanentes. Mortos aliados dos Estados Unidos, Austrália, Coreia do Sul, etc. Mais de 6 mil mortos no Laos e Camboja, por bombardeios e confrontos relacionados. Cerca de 300 mil milhões de refugiados e deslocados internos. Crianças nascidas com deformidades genéticas por exposição ao agente laranja. A retirada dos Estados Unidos e a derrota. A guerra foi se tornando cada vez mais impopular dentro dos próprios Estados Unidos. Protestos explodiram em todo o país, principalmente entre jovens e universitários. Artistas, jornalistas e veteranos denunciaram os horrores cometidos. Em 1969, o presidente Richard Nixon iniciou a vietnamização, uma estratégia para treinar as tropas sul-vietnamitas e começar a retirada americana. O último soldado americano saiu em 1973, após os Acordos de Paz de Paris. Mas a guerra ainda não tinha terminado. Em abril de 1975, as forças do Vietnã do Norte invadiram Saigon. O governo do Vietnã do Sul colapsou. Os últimos helicópteros deixaram a embaixada americana às pressas. O mundo viu, ao vivo, a maior potência militar do planeta fugindo derrotada. Quem ganhou e quem perdeu? Vitória militar e política do Vietnã do Norte. Derrota militar, política e moral dos Estados Unidos. Mas o custo foi altíssimo para todos os lados.
Consequências históricas. No Vietnã, unificação sob um regime comunista autoritário. Crise econômica profunda nos anos seguintes. Destruição ambiental de grandes áreas do país. População traumatizada e marcada por doenças, fome e pobreza. Rejeição internacional à nova liderança até os anos 90. Nos Estados Unidos, Síndrome do Vietnã, trauma coletivo e medo de novas guerras prolongadas. Perda de prestígio internacional. Milhares de veteranos abandonados, com traumas psicológicos, PTSD, vícios e suicídios. Reformas nas Forças Armadas e nos mecanismos de autorização para a guerra. Crescimento da cultura pacifista e da desobediência civil. No mundo, desaceleração do ímpeto anticomunista dos Estados Unidos. Reforço das forças de resistência nacional em outros países do terceiro mundo. Guerra transformada em símbolo, apareceu em filmes, livros, músicas e movimentos sociais. Camboja e Laos também mergulharam em guerras civis e genocídios logo após. Uma guerra que mudou a guerra. A Guerra do Vietnã não foi apenas uma guerra militar, foi uma guerra midiática, ideológica, moral e cultural. Ela revelou os limites do poderio americano, desafiou o colonialismo, gerou revoltas sociais e mudou para sempre a forma como os governos encaram conflitos internacionais. O mundo aprendeu, com muito sangue, que nem toda guerra se vence com bombas. Esse é o Arte da Guerra, levando a história até você de um jeito fácil de entender. Curta, compartilhe e comente, e se possível siga o canal.